Qual é a do página? sexto ano, 256. A gente vai falar um pouquinho do sistema glandular ou endócrino. Como eu ia falando, quando a gente tem coragem é porque nós recebemos uma descarga de adrenalina. Quando a gente sente um medo inteligente, a gente pode ter recebido uma descarga de noradrenalina. Quando a gente se sente triste, é porque nós estamos com decaimento de endorfina ou serotonina. Quando a gente está feliz demais, a gente está com uma grande quantidade de endorfina ou serotonina. Quando a gente sente carinho por uma pessoa, como a nossa mãe, ou um amigo, ou o nosso pai, ou um irmão, ou um tio, ou madrinha, alguém que a gente gosta muito, que quando a gente abraça, chega a dar aquele negócio bom, aquela paz, sensação de proteção, a gente está recebendo uma descarga do hormônio ocitocina, tá certo? Quando a gente está doente e se sentindo mal, e só chama por certas pessoas, tipo a nossa mãe, e quando ela vem, a gente já se sente melhorzinho, ou se sente mais seguro, sente que as coisas vão dar certo. Vocês já tiveram um pesadelo à noite e acabaram tendo que ir para o quarto dos pais de vocês? Sim. Já tiveram Sim, isso? meu irmão é assim, tia. Todo. Ô, tia, só o meu irmão, tia. Aquele, assim, ele tá dormindo, aí a minha mãe sai de fininho, ele deixa o abajur ligado agora. Mas antes, quando ela deixava ele no quarto, aí ele se assustava com alguma coisa e saía correndo. Teve uma vez que ele foi bater na porta e deu de cara nela e se sentou no chão. Ai, meu Deus. Todo mundo já fez isso. Você já deve ter feito isso também, Manuel. Só que quando você era muito mais novo, a ponto de não lembrar mais. Cadê o Rio? Algumas pessoas fazem mais do que outras, né? Conheço gente que dorme na cama da mãe até hoje, com 8 anos. Tem Ô, uns com tia, até 10. tia, Oi. cadê o Rian? Deve estar chegando por aí. Então, gente, quando a gente vai para a cama dos nossos pais porque alguma coisa aconteceu, porque a gente está se sentindo mal, ou teve um pesadelo e ficou com um pouco de medo, ouve um barulho, e vai para lá e acaba dormindo super rápido, é porque a gente recebeu uma descarga de hormônio, o hormônio ocitocina, que dá segurança, conforto, carinho, sensação de carinho, proteção, tá certo? O estímulo da produção desse hormônio, nesse momento, seriam os nossos pais, tá certo? Então, esses hormônios, eles surgem quando a gente é estimulado de alguma forma, né? Quando você se apaixona por alguém, né? E você vê essa pessoa que você gosta, então ver essa pessoa estimula a produção do hormônio serotonina, endorfina, ocitocina, e você fica feliz. Quando você tem uma raiva, há uma liberação de alguns hormônios, de cortisóis também, que deixa você estressado quando alguma situação foge do seu controle e por aí vai, né? Nós temos hormônios para crescer também, e esses hormônios em grande quantidade causam doenças como gigantismo, e em pequena quantidade causam doenças como nanismo também. E por aí vai. Vamos estudar um monte de hormônios que causam uma série de coisas. É bem interessante esse assunto, tá certo? Mas antes de estudar hormônios, no livro de vocês a gente tem assim, glândulas, tá certo? As glândulas, elas são formadas por um conjunto de células especializadas, tá certo? Em lançar essas substâncias no nosso corpo, não só hormônios, tá? Elas lançam células reprodutoras e elas também lançam substâncias como enzimas, tá certo? Primeiro, a gente vai estudar as glândulas exócrinas. Vejam que a palavra começa com EX. Normalmente, quando a palavra começa com EX, ela quer dizer externo. Então, as glândulas exócrinas, elas são as glândulas que lançam substâncias para fora da corrente sanguínea, né? Às vezes até para fora do corpo. Vocês conhecem alguma glândula assim que lance alguma substância assim, que a gente lance substância para fora do corpo? Não, tia. Já ouviram falar das glândulas lacrimais? Ah, eu ia estar essa, mas eu tenho medo de falar. Chutem, tenham medo não. Quando a gente fica triste ou nervoso, ou quando escuta... Eu mesmo, assim, eu choro muito quando alguém me conta uma piada muito boa. Ou quando Ô, eu tia, rio, choro. E tanto rir. o Rian disse que não tá conseguindo entrar na aula. Eu acho que ele tá com o problema da internet também, vice. Chove um pouquinho e já fica assim. Pelo menos aqui choveu um pouquinho. Sara mandou avisar que não entrou por causa da internet. Tá certo, gente. E o Rinha que ele vai assistindo pelo YouTube mais tarde. Inclusive, eu não tô nem conseguindo postar as aulas no YouTube com essa internet, vocês acreditam? Nem assisti minhas aulas da tarde, o professor trava mais do que fala.
Então, gente, as glândulas exócrinas, né, um exemplo bem conhecido delas são as nossas glândulas lacrimais, né, por onde saem as nossas lágrimas, que servem para limpar nossos olhos, né, de impurezas, e também para a gente extravasar sentimentos, né. Mais tarde a gente vai ver isso lá. A gente viu, né, no sistema nervoso, lembra do sistema nervoso simpático e parasimpático? O simpático deixava a gente bem com raiva e o parasimpático tinha a função de acalmar essa nossa raiva. Uma das formas de acalmar essa nossa raiva era chorando. Então, quando o sistema parasimpático é ativado, a gente às vezes chora, né? Já choraram de raiva, ou já choraram de medo, ou já choraram porque foram ruins numa prova, sei lá, alguma coisa desse tipo, Já, perderam alguma já. coisa Sim. importante. Chorar faz bem para o seu sistema nervoso. A gente, quando você chora, você coloca para fora toda a ansiedade que você juntou ali naquele momento de tensão com o seu sistema simpático. Aí chorar faz parte da reação do organismo natural de acalmar você. Então, se vocês estão sentindo vontade de chorar por algum motivo desses, não prendam, não. Porque você vai ficar mal depois. Então, pode chorar, porque é normal. Não é porque você é fraca, é porque o seu corpo está pedindo para você chorar para liberar o estresse, tá certo? Se não chorar, vai ter soluço, vai ter dor de cabeça, né? Vai ficar se sentindo mal por muito tempo. E quando a gente chora, são uns minutinhos lá e depois passa, a gente, acaba esquecendo, tá? É um ótimo mecanismo de extravasar, certo? Deixa eu ver. Então, essas são algumas glândulas exócrinas. Quem conhece mais alguma glândula exócrina que lança secreção no nosso corpo? Oh, gente, o que foi que eu fiz aqui? A glândula do suor. A glândula do suor, muito bem. A glândula sudorípara também, né? Elas são ativadas em algumas circunstâncias. Primeiro, quando a gente está com muito calor, então o nosso corpo libera um pouquinho de água para resfriar o corpo, né? Quando você está numa temperatura absurda e começa a suar, não se estresse com isso, né? Porque o seu corpo está fazendo aquilo, primeiro, para resfriar o seu corpo, para que você não passe mal. E segundo, para liberar toxinas. Lembrem lá do sistema excretor, né? A gente não libera toxinas só pela urina. O nosso suor também é uma forma de liberar toxinas. Tem gente que sua frio, né? Quando tá nervoso. Vocês lembram que acho que em alguma aula que alguém falou, professor, às vezes eu suo frio, ou eu nunca suei frio. Não é que a gente sua frio ou sua quente, né? O suor ele sempre vai ser frio, né? Mas às vezes você transpira em ambientes onde não há calor. Você nem estava sentindo calor e de repente começou a suar do nada, né? É isso que a gente chama de suar frio, é suar no frio. Normalmente isso também acontece por culpa do sistema simpático, tá certo? Ou do sistema parasimpático também, tá certo? Para acabar liberando tensão ou demonstrar que você está sob tensão. Então, quando acontece esse negócio de suar frio, é porque você está passando por algum tipo de estresse, ok? Suor também é resultado de uma glândula exócrina. Quem aqui já passou a mão no rosto? Isso acontece muito em adolescentes. E quando for Professora, olhar os dedos... Oi? o Rian disse que não tá conseguindo não, então. Tá, diga a ele que ele assiste pelo YouTube. Alguém já me avisou isso. Quem aqui já passou a mão no rosto ou no nariz e quando olhou assim para a mão, chega estava brilhante de tanto óleo? Pode ser que não tenha acontecido porque vocês ainda são adolescentes jovens, né? Mas lá para o Do sétimo, meu irmão é assim. É. O do meu irmão, o nariz dele, a testa dele, o nariz dele é cheio cheio de de óleo. óleo, né? Quando vocês forem ficando mais velhos, isso vai ficar cada vez mais comum. Algumas peles não, algumas peles tendem a ser mais secas, né? Mas outras são bem oleosas, né? E depois, se você não acabar cuidando dessa oleosidade, você acaba tendo as tão temidas espinhas, né? Ainda estão novinhos para espinha, mas lá com os 12, 13, né? 14, as danadas começam a aparecer, não tem jeito. A não ser que você tenha uma pele um pouco mais seca. Tendo uma pele um pouco mais seca, dificilmente isso vai acontecer, tá? Gente ruivinha, que nem o Emanuel, às vezes tende a ter menos oleosidade, ou às vezes tem oleosidade demais. E acaba tendo tanta espinha que fica furado o rosto, alguns ruivos. E outros nunca têm espinhas, como a minha cunhada. Não tem nenhum, porque a pele dela é bem sequinha, né? A minha é bem oleosa. Em alguns agora não, porque é a primeira aula, mas meu nariz já tá brilhando, não sei se vocês estão vendo.
Daqui para a última aula, eu tô com uma testa que dá para fritar um ovo de tanto óleo. E eu não sou mais adolescente, né? É um saco isso, né? Eu fiquei esperando a minha vida toda para isso passar, porque começou aos 10 anos em mim. E eu tenho espinha, minhas espinhas dói pra caramba. Mas ainda hoje eu tenho esse problema. Esse óleo que é lançado pelas glândulas sebáceas, então eu chamo de óleo, mas o termo certo é sebo. Sebo não é uma palavra errada, tá, gente? Sebo é um termo científico. Então, às vezes, a gente tá literalmente seboso, né? A nossa pele secreta óleo. Eu tô dizendo, ó, a nossa pele acaba secretando óleo, né? Para hidratar a pele, para proteger de micro-organismos, mas às vezes também atrai micro-organismos, né? Algumas bactérias que acabam causando a acne, se a gente não fizer a higienização direitinho da nossa pele. Não pode estar lavando demais, porque isso acaba estimulando. Se você lavar com sabonete 5 vezes por dia, porque tá oleoso, sua pele vai entender, tá seca a pele dele, então significa que eu tenho que mandar mais óleo, porque o que eu tô mandando não é suficiente. Então, até para lavar a pele e cuidar dessa oleosidade, a gente tem que ter um controle, né? Acho que são 2 vezes por dia, né? De manhã e à noite, antes de dormir, para remover as impurezas. E tem que ser com um sabonetinho especial, de preferência líquido, né? Quando vocês forem ficando adolescentes, tenho certeza que a mãe de vocês vai ajudar vocês com isso. Mãe sabe tudo de produtos de pele, né? Toda mãe é especialista em cosméticos, certo? A minha passa creme no rosto desde os 27 anos. Eu era pequena, mal posso esperar para ter 30 anos e comprar esse creme para mim, para ficar passando no rosto também. Aí, quando eu fiz 25 anos, eu já queria comprar. Ela, não sei o que, aí eu comprei. Quando eu botei no meu rosto, tardeu na hora de desistir. Disse, não, mas quando eu tiver 30 anos, vai dar certo. Aí eu comprei. Sempre tem um aluno novato, né? Manda ele sair, Nivaldo, seu cachorrinho. Comprei o creme ali, agora tô com medo de usar e arder de novo, né? As mães ensinam a gente a cuidar da nossa pele, do rosto, né? Afinal, o rosto de vocês é o cartão de visita. Tem sempre que estar legal, tá? E saudável. Então, essas são exemplos de glândulas exócrinas, tá certo? A sudorípara, a sebácea e a lacrimal. Temos também a glândula salivar. Ah, professora, mas a glândula salivar está dentro do corpo, não está do lado de fora. Mas lembrem que a definição de glândula exócrina é que secreta substância fora das... Nivaldo, ou você tira o cachorro, ou eu vou tirar você que está distraindo os colegas. Pronto. As glândulas exócrinas, elas secretam substâncias para fora da corrente sanguínea, mas mesmo lançando o líquido para dentro do nosso corpo, não sendo Ô, nas veias, professora. ela já é classificada de exócrina. Oi, Michael. O Rinho aqui tá falando comigo que tá com mal raiva agora aqui, professora. Tá com muita Diga ele que raiva. relaxe. Nem chega o convite dele aqui. Tá certo, gente? Então, a glândula salivar também é uma glândula exócrina. Existem também... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa... Olha, vocês podem dar uma marcadinha de lápis, tá certo? Nesse segundo parágrafo da página 257, que fala das glândulas exócrinas. Podem marcar o segundo parágrafo. Olha outra glândula importante que a gente tem, nós os mamíferos, né? E outros mamíferos também. A glândula mamária. Para que serve, gente, a glândula mamária? Professora, Oi. professora, Oi. mas tem que colocar todo o parágrafo ou é Todo o só segundo até? parágrafo. Todo o segundo parágrafo. Tá certo? Porque a primeira parte, até secreções, tem a explicação. E de secreções para baixo, nas últimas 5 linhas, tem os exemplos, tá? Aí dá até para fazer resumo, mas é importante marcar, porque dessas páginas aqui, o que tem de importante é esse parágrafo, tá certo? O segundo parágrafo do texto, glândulas exócrinas, página 257. As glândulas mamárias, gente, ninguém vai saber para que serve a glândula mamária. Sabe não, Emanuel? Você que gosta de falar, a Maria Letícia. Elas servem para abastecer o leite da mulher? O leite que a mulher usa para alimentar o bebê. Todos vocês aqui foram alimentados graças à glândula mamária da mãe de vocês, né? Vocês são filhotes das mães de vocês. E a glândula mamária serve para alimentar os filhotes com leite materno. Mulheres não produzem leite se elas não estiverem com uma cria, né? Se elas não estiverem
com o bebê. Até quando ela está grávida, o peito incha, mas ele incha com uma substância que mais tarde vai virar o leite. Só vai virar o leite mesmo perto de vocês nascerem, alguns dias antes e quando vocês nascerem. Assim que você chegar perto da sua mãe, você, sua carinha, seu cheirinho maravilhoso vão liberar na sua mãe uma substância, né? Duas substâncias, a ocitocina e a prolactina. E essas duas substâncias que são hormônios, né, junto com os sentimentos que a mãe de vocês vai ter teria ou teve por vocês, tem ainda, né? Vai automaticamente fazer a mãe de vocês produzir leite, né? É tão misterioso que algumas mulheres que têm bebê, né? O bebê tá lá no quarto e ela tá fazendo as coisas. Aí, quando o bebê chora, se ela não puder ir na hora, o peito dela começa a vazar leite, né? Porque só aquela sensação de ouvir o bebê chorando, o cérebro dela entende que o bebê tá com fome e o corpo dela começa a produzir muito leite e acaba começando a vazar e ela tem que correr e ver vocês, né? O chorinho do bebê já ativa a produção do leite na mãe. Então, os sentimentos que a mãe tem por vocês são hormonais, né? Muitos deles. E são instintos de sobrevivência, né? Principalmente instinto de fazer o filhote sobreviver. Nesse caso, o filhote eram vocês, né? Éramos nós, porque eu também fui amamentada. Afinal, eu também sou um mamífero, certo? É muito engraçado essa história das glândulas mamárias. Elas são bem assim, bem engraçadas. Passando das glândulas mamárias, eu tenho que fazer a chamada. Temos as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, gente, elas são diferentes. Elas lançam substâncias químicas na nossa corrente sanguínea, ou seja, nas nossas veias. Aí sim são os hormônios, né? O hormônio do medo, do carinho, da raiva, da coragem, né? Todos esses hormônios para chegar rápido no nosso sistema nervoso e para fazer todo o nosso corpo agir em função deles, né? Eles são secretados na nossa corrente sanguínea, tá certo? Então, o leite da sua mãe, ele sai por uma glândula exócrina, mas os hormônios que atuaram no cérebro e no corpo dela para ativar a produção de leite, eles circularam por glândulas endócrinas, né? Por dentro da corrente sanguínea da sua mãe no cérebro dela, né? Ativando aquela reação de carinho, de vontade de cuidar e tudo mais, tá certo? Até hoje as mães sofrem com essa ação quando elas veem as crias, que são vocês, tá certo? Automaticamente nela é ativado esse instinto de proteção dos filhotes. Ai de quem fizer alguma coisa com os filhotes de uma mãe. Se ela vê, meu amigo, não vai prestar, não. Certo? Então, as glândulas endócrinas são essas que lançam substâncias dentro da corrente sanguínea. Normalmente, hormônios, tá certo? Deixa eu ver o que vocês devem marcar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Procurem aí na quinta linha, depois do ponto final, da palavra susto na quinta linha. Esse tipo de substância chama-se hormônio. E as glândulas que o produzem e o liberam na corrente sanguínea são chamadas de glândulas endócrinas. Acharam, gente? A palavra hormônio, ela está em negrito. Está na sexta linha. Vocês vão começar da linha acima da palavra hormônio. Quinta linha. Contem a quinta linha da página 258. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, Acharam a quinta linha? professora, é para marcar os hormônios são substâncias. Não, você vai para a linha acima dessa palavra hormônio. Esse tipo de substância. Observe que ela consegue regular a reação de diversos órgãos na hora do susto. Isso, aí depois da palavra susto tem Ah, tá. esse tipo de Entendi. substância. Aí sim, vocês vão marcar a partir de esse tipo de substância, tá certo? Esse tipo de substância chama-se hormônio, tá? Aí vocês vão marcar de hormônio até glândulas endócrinas, tá? Aí vocês podem marcar assim, essas glândulas por atuarem junto ao sistema nervoso, constitui o que chamamos de sistema endócrino. Marquem até sistema endócrino, gente, é melhor.
de esse tipo de substância, que é na quinta linha, né? Até sistema endócrino. Quem não está achando, acha a palavra hormônio, que está em negrito, naquela letra mais escura. Achando a palavra hormônio, você vai marcar da palavra hormônio até sistema endócrino, que também está em negrito. É o que é importante nesse parágrafo, certo? Então, essas glândulas endócrinas lançam os hormônios nas nossas veias. Temos também ainda, para eu acabar, as glândulas mistas. São glândulas do nosso corpo que fazem as duas funções, né? Elas lançam tanto substâncias, né, como hormônios. Exemplo, o nosso pâncreas, ele libera hormônios como a insulina e o glucagon, que controlam o açúcar no nosso sangue, né, em grande quantidade ou pequena quantidade. Então, ele ajuda o nosso sangue a aproveitar bem o açúcar. Quando a gente tem falha na produção desses hormônios, a gente desenvolve a doença chamada diabetes, né? E aí a gente tem que estar tomando insulina sintética, né, por injeção diariamente ou medicação, tá certo? E o suco pancreático também, que é produzido por essa glândula, o pâncreas, que a gente também chama ele de órgão, né? Mas ele também pode ser chamado de glândula, olha que interessante. Então, o pâncreas é uma glândula mista que produz os hormônios insulina e glucagon, e também produz a substância chamada suco pancreático, né? Que é um misto de enzimas que ajudam a gente a fazer a digestão. Sem essas enzimas, a gente não consegue digerir os alimentos, né? Não adianta ter estômago nem intestino. Sem essas enzimas do pâncreas, não dá para a gente comer, né? A gente não consegue digerir comida, né? Tem uma amiga que perdeu o pâncreas e ela tem que tomar uma medicação bem cara. Eu acho que eu sempre falo isso para vocês. R$ 2.000 a medicação dela, com substâncias químicas que imitam essa substância que o pâncreas dela produzia, né? Então, ela tem que tomar remédio para diabetes, tomar insulina e tomar esse medicamento para imitar as enzimas pancreáticas. Então, o nosso pâncreas é um órgão muito importante, cara, muito importante. Eu acho que a gente devia conhecer super bem o pâncreas para valorizar bastante ele. Inclusive, bebam muita água, né? Só por falar. Bebam muita água, comam pouco açúcar, tá certo? E pouca gordura para não sobrecarregar o bichinho. Porque, minha gente, vocês não vão querer ter problema no pâncreas, tá? E água filtrada, de preferência, viu, gente? É lá no pâncreas que se acumula alguns dos resíduos da água mineral e da água da torneira. Então, o ideal é que seja filtrada, tá certo? Ô, Para professora, preservar seu pâncreas. Oi. sabia que eu gosto de comer no lanche? Todos nós. Todos nós. Galera, vou ter que encerrar, só tem alguns segundos de aula. Tá certo? Tia, leite em pó com açúcar, tia. Ixi, menino, não, faz mal. Ou não, só o leite em pó. Pode não colocar açúcar. De jeito que já é cheio de açúcar o leite em pó. Pode ir parando, viu? Pode ir parando. Eu coloco 3 colheres de açúcar e 4 colheres de leite em pó. Não, meu amigo. Que é isso? Por isso que não para quieta essa criatura, né? Pode não, Emanuel. Salve seu pâncreas e seu rim. Rim não gosta das coisas aí, não, viu? Não é só diabetes que a gente deve ter medo por causa do açúcar e da gordura. O diabetes vai vir, né, na idade mais tarde, mas problema de rins e problema no pâncreas, ele vem ainda na adolescência. Você não cuida dos seus órgãos, não. Seu sistema digestório aí ficar com raiva de você, tá certo? Tchau, tchau, gente. Até segunda-feira, certo? A gente continua falando só dos hormônios na segunda. Gostou do vídeo?